Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Vamos continuar este nosso super curso de legislação de trânsito. Estamos estudando o Código de Trânsito Brasileiro, artigo por artigo, assunto por assunto. Eu fiz essa organização que fica muito mais fácil de nós concentrarmos no assunto. E hoje nós estamos aí estudando os órgãos rodoviários de trânsito, né? Professor, órgãos rodoviários, né? O que eu tenho? Qual que é o modelo mental? Qual que é a ideia básica que eu tenho que fixar para poder interpretar alguma questão de concurso? Tem que lembrar o seguinte: órgãos rodoviários são aqueles órgãos, em linhas gerais, claro, entre outras competências, é o quê? Da fiscalização das estradas e rodovias aí do Brasil afora. Então, esses são os nossos órgãos rodoviários, claro, entre outras competências. Este órgão rodoviário, as competências desses órgãos rodoviários estão consagrados aqui no artigo 21 do Código de Trânsito Brasileiro, e claro que nós temos aí 3 espécies de órgãos rodoviários. Vem comigo. Artigo 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, no âmbito de sua circunscrição, né? Primeira observação, preste atenção, este aqui é um curso de mamando a caducando, ou seja, para aqueles alunos que estão iniciando seus estudos no Código de Trânsito Brasileiro e também aqueles alunos que já têm algum conhecimento e querem e desejam aprofundar. Vem comigo. Nós já sabemos, eu já tive várias aulas anteriores que eu reforcei esse assunto. Preste atenção, nós temos os órgãos rodoviários de trânsito e os órgãos executivos de trânsito. Aqui são os órgãos rodoviários. Professor, o que é a circunscrição? É a área de atuação. Nós sabemos que nós temos o quê? Nós temos aí o Brasil, o nosso trânsito ele é complexo, ele é distribuído e organizado. Nós temos atribuições da União, dos estados, do DF e do município, né, dos municípios. Professor, órgão e entidade rodoviário da União. Nessa altura do campeonato, é claro que aluno aqui do professor Luiz Dalac sabe qual que é o nome do órgão rodoviário da União. Com certeza isso cai na prova, é o nosso famoso DENIT, Departamento Nacional de Trânsito. Professor, qual que é o nome do órgão rodoviário dos estados, né? É o Departamento de Estrada e Rodagens, né? O DER, né? É claro que tem alguns estados aí que tem outra estrutura, outra nomenclatura desses órgãos rodoviários que vão cuidar das nossas estradas, né? Vem comigo, DF, claro, competência dos estados, e nós temos aqui também dos municípios. Então, nós temos 3 tipos de órgãos rodoviários, né? Da União, o DENIT, 10, né? E do município, qual que é o nome, professor? Depende do município, né? O mais comum é Secretaria de Mobilidade Urbana, Secretaria de Mobilidade Urbana, ou Secretaria de Transportes, ou Secretaria de Trânsito, ou Secretaria, a SMTU também, Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes Urbano, né? Então nós temos aí as CEMOBs, as secretarias, depende de município para município, o nome que vai dar a secretaria, ou pode ser também uma autarquia, depende do município, que vai ser responsável pelas rodovias, o órgão rodoviário. Professor, o órgão rodoviário, vem comigo, eu gosto de números, né? Nós temos aqui, gente, ó, 14 competências do órgão rodoviário que a gente passa a explicar um a um para vocês. Primeira competência é aquela competência comum a todos, né? Que é aquela competência que todos os órgãos, quase todos eles, têm a previsibilidade. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas atribuições. Bacana, né? Segunda competência dos órgãos rodoviários tem aqui planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, pedestres e animais e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas, né? E aí, professor, vem comigo. Algumas observações na competência de número 2. Primeira competência, olha só, sou administrador, então o administrador sempre tem uma visão sistêmica, né? Então essa competência 2, o legislador fez questão de colocar, ó, planejar, projetar, regulamentar e operar, ou seja, todo o ciclo desse produto, né? O cara planeja,
Para planejar, ele vai elaborar projetos específicos. Esse projeto, como é administração pública e o planejamento, tem que regulamentar e operar, ou seja, do planejamento à execução. De quê? Do trânsito. E aí, professor, o trânsito não é apenas veículos, né? Já estudamos isso lá atrás nas primeiras aulas. Operar o trânsito de veículos, né? Veículos, que mais? Pedestres e animais que compõem o trânsito. E, além disso, o legislador fez a questão de colocar o seguinte: e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas, ou seja, vias exclusivas aí para o ciclismo e assim por diante. O legislador fez questão de incluir essa competência. Bacana? Tranquilo? Vem comigo, sem mais observações. 3. Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos do controle viário. Olha aí, né? Sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário, né? Isso aqui você consegue enxergar muito bem essa competência no âmbito aqui do DENIT, por exemplo, das BRs, né? Então, olha só para você ver a circunscrição, né? Então, nós temos aqui, DENIT, né? Qual que é a competência do DENIT? São as BRs, né? Olha aí. São as BRs. Né? E aqui são as rodovias estaduais, as SP, MT, GO, MG, SE, ou seja, cada sigla de cada estado são as rodovias estaduais, né? Isso a gente consegue enxergar muito bem. Implantar, manter e operar o sistema de sinalização. Ou seja, tanto a sinalização vertical quanto a sinalização horizontal. Ou seja, uma placa de aviso, uma placa de controle de uma BR, o examinador pode cobrar isso de você, está lá. A sinalização de uma BR, opa, é o que? Qual que é a responsabilidade? A responsabilidade é do DENIT, ou seja, não é da PRF. Muitas pessoas pensam que é do BRF e da Denatran, não é do Denatran e nem da PRF, é do quem? Do DENIT, que é o órgão rodoviário, né? Os dispositivos, né? Equipamentos de controle viário, por exemplo, balanças lá, né? Então isso aqui é uma atribuição específica para os órgãos rodoviários, né? É uma grande diferença aí dos órgãos executivos, né? Ótimo, né? Só com esse modelo mental aqui você já consegue entender os órgãos executivos, né? E aí, professor? Cara, gente, pode ficar tranquilo, porque é o seguinte: o próximo capítulo que nós iremos estudar vai ser o capítulo das normas de trânsito. Com certeza, o maior capítulo que nós temos aí dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Com certeza, lá a gente vai voltar várias vezes esses órgãos e você, no final do curso, eu te garanto que você estará hipercompetitivo. Vem comigo. Coletar dados e elaborar estudos sobre acidente de trânsito e as suas causas. Claro, ele vai estar lá operando, né? Então ele tem a responsabilidade. Aí eu chamo a atenção para vocês, né? Atenção, essa competência de coletar dados, ela aparece também em outros momentos no Código de Trânsito, né? É uma competência comum a quem? Então a competência de coletar dados, preste atenção, isso aqui é só para quem está no ápice da pirâmide de ensino que consegue passar para vocês. Também é uma competência da PRF, claro, dentro da sua circunscrição, da sua área de atuação, os órgãos executivos rodoviários, que é objeto dessa aula, os DETRANs e os órgãos executivos de trânsito do município também tem essa competência de coletar dados. Então, se aparecer essa competência de coletar dados, ela é a competência também dos órgãos da PRF? Também. Então, você tem que já ter essa conectividade para você memorizar as competências, né? Competência 5. Estabelecer, em conjunto com os órgãos de policiamento ostensivo de trânsito, as respectivas diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito. Então, olha aí. Então, nós temos aí, né, os órgãos rodoviários, tá? Então, tem que estabelecer, junto com o que é um policiamento ostensivo, né? Policiamento ostensivo, lá nas atribuições da PRF, nós falamos sobre isso. É aquele visível, aquele que faz questão que tenha a presença da polícia, do policial, no sentido de inibir, de coibir determinados aí delitos. Então, esse é o policiamento ostensivo. Quem que faz o policiamento ostensivo de trânsito, hein? Segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Então, você já sabe que nós temos, segundo o Código de Trânsito Brasileiro,
né, 2 órgãos específicos. Temos aqui, primeiro, a Polícia Rodoviária Federal, que a atribuição vai ser, claro que a atribuição vai ser as rodovias federais, e nós temos aqui também as polícias militares através dos respectivos convênios, né? Então são os órgãos. Então o que acontece? Os órgãos rodoviários, né, de trânsito têm que estabelecer com esses órgãos as respectivas diretrizes, olha aí, para o policiamento ostensivo de trânsito, né? Entre essas diretrizes aqui são linhas gerais aí para se realizar blitz, por exemplo, né? Então nós temos aí essa competência dos órgãos rodoviários. Sexto, né? Executar a fiscalização de trânsito. Como assim, professor? Executar a fiscalização de trânsito? Nós vamos perceber que no capítulo de normas gerais tem várias normas referentes ao trânsito que vão ser de competência de quem? Dos órgãos rodoviários. Então, ele tem que executar, verificar o fiel cumprimento dessas normas de trânsito dentro da sua circunscrição. Feito isso, está fiscalizando. O que é atuar? A identificação do não cumprimento da norma de trânsito. Vai atuar. Vai aplicar as penalidades de advertência por escrito. Olha que coisa, sempre por escrito. E ainda as multas e medidas administrativas, que nós estudaremos nos capítulos decorrer do nosso curso, cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. Regra geral, quem aplica as multas, arrecada as multas. Então, essa regra geral, o modelo mental do Código de Trânsito. Bacana? Vem comigo. Sexto, sétimo, né? Arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas, né? Que é uma atribuição de fiscalização dos órgãos rodoviários, né? Número 8, fiscalizar, atuar, aplicar as penalidades, medidas administrativas cabíveis relativas às infrações por excesso de peso, dimensões e lotação de veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar. Regra geral, quem aplica fica responsável pela arrecadação. Agora, volta aqui, olha só, infrações por excesso de peso, né? Eu faço um comentário para quem já andou em uma BR, vocês já verificaram aqueles espaços que tem da balança para pesar, aquelas balanças, muitas pessoas pensam que aquelas balanças são da Polícia Rodoviária Federal. Não, negativo, elas pertencem ao DENIT, que é o órgão rodoviário. É claro, se você perceber, sempre bem próximo a esses pontos de pesagem, nós temos o quê? Um posto policial da Polícia Rodoviária Federal, que é para fazer o policiamento ostensivo dessa medida aí de fiscalização, né, nessa medida administrativa aí de atuar, aplicar as penalidades, está lá, né? Então está aqui, o excesso de peso, né? Quem faz essa fiscalização são os órgãos rodoviários, né? Bacana, facinho, vem comigo. Item 9. Fiscalizar o cumprimento da norma contida no artigo 95, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas, né? E aí, professor? Primeiro, a gente tem que ir lá para o artigo 95, né? O artigo 95 é o próximo capítulo que nós iremos estudar em detalhes, que é o capítulo das normas de trânsito, norma de circulação de trânsito, né? Então, está lá o artigo 95, é um dispositivo. Qual que é o dispositivo que traz de norma o artigo 95? Vamos ler. Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres ou colocar em risco a sua segurança será iniciada sem permissão prévia. Marca isso, gente. Pode até interromper, pode perturbar, claro, né? Mas tem que ter o quê? Não pode, sem autorização prévia. E como esse cara aqui, ele está na onde? Ele está onde, gente? Ele está nos órgãos rodoviários, cada um com a sua atribuição, né? DENIT, rodovias, departamentos de estradas e rodagens e vou colocar aqui CEMOBs, né? Eu gosto de CEMOB, é um nome bonito, né? Secretarias municipais aí que tem essa responsabilidade, né? Então o que ele faz aqui? Com circunscrição sobre a via, fiscalizar o cumprimento da norma contida no artigo 95, ou seja, tem que o quê? Só pode, nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres ou colocar em risco a segurança será iniciada sem permissão.
Então, ela tem um controle, né? Se fez sem permissão, ela está irregular e vai ter que ser o órgão rodoviário, no caso aqui, ela vai ter que fiscalizar, vai ter que aplicar as penalidades e arrecadar as multas nela previstas. Bacana? Ok. E aí, professor, não é suficiente. Aonde que a aplicação do artigo 95 é mais presente, gente? É claro que vai ser sempre no município, né? Então, no município, então olha aqui, nós temos aqui o artigo 24, né? O artigo 24 traz as competências do órgão executivo de trânsito, seria os DETRANs municipais, mas não existe DETRAN municipal. O artigo 9º, inciso 9º, é o mesmo do inciso 9º aqui, que é essa competência. Por quê? Uma festa de bairro, né? Por exemplo, uma festa de bairro lá, ele vai fechar a rua para fazer o São João, por exemplo, né? Pode, mas tem que ter permissão prévia do órgão, no caso aqui, um órgão municipal. Então, isso aqui é a competência do artigo 95, né? Bacana? Ótimo, né? É claro, quando a gente estiver estudando especificamente o artigo 95, eu vou trazer essas competências para você ter uma visão global sobre o assunto. Competência 10, são 14 competências, está acabando, né? Competências de quê? De gestão. Olha só, em conformidade com o quê? Em conformidade com as políticas do CONTRAN. Implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito. Quem define a política, quem quer é o CONTRAN, e do Programa Nacional de Trânsito. Então, ele tem que implantar as medidas definidas no nível nacional. Promover e participar de projetos e programas de educação para educação e segurança, de acordo com as diretrizes estabelecidas por CONTRAN. Claro, o CONTRAN está lá, essa é uma competência que você tem que cumprir as regras do CONTRAN. CONTRAN, ele deixou bem claro que ele fez questão de dar ênfase, educação e segurança para o trânsito, né? 12. Integrar-se aos outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. Olha aí. Integrar-se, ou seja, ele não é ser isolado, o Sistema Nacional de Trânsito é o único, com vários órgãos com as suas atribuições. Aí eu pergunto, integrar-se aos outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. Gente, quais são os sistemas que nós temos do Sistema Nacional de Trânsito? Nós temos praticamente 3, o RENAVAN, o RENACH e o RENAINF, não é isso? Olha aí, para fins de arrecadação e compensação de multas impostas. Olha aí, na área de sua competência com vistas à unificação, licenciamento, simplificação e a celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma ou outra unidade da federação. Especificamente esse aqui, ele está falando o quê? Do sistema, do Registro Nacional, RENAINF, de infrações de trânsito, para ter esse gerenciamento aí. Só lembrando que o RENAINF, o RENACH e o RENAVAN são de atribuições de gestão federal, sobre responsabilidade de quem? Vamos lá, DENATRAN, né? Professor, tá fácil. Cara, que é fácil aqui, muito fácil, muito tranquilo. Siga a nossa cartilha que você vai acertar todas as questões do seu concurso. 13. Fiscalizar a nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos, automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no artigo 66. Olha só, né? Entre vírgulas na língua portuguesa significa o quê? Um aposto explicativo que está explicando a primeira parte do inciso, né? O que diz a primeira parte do inciso? Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido. Ou seja, o artigo 66 foi vetado. Mas e aí, professor, não vai fiscalizar? Claro que vai fiscalizar, mas tem uma resolução do CONTRAN que trata sobre isso. Além de dar apoio às ações específicas dos órgãos ambientais locais, quando solicitado. Então, quando o IBAMA, por exemplo, as secretarias aí de meio ambiente dos estados, dos municípios, fizeram alguma operação aí ambiental, e os órgãos aqui rodoviários têm que dar apoio aí, têm a obrigação de dar apoio a essas ações, a essas operações, E finalmente, competência número 14, que diz o seguinte: vistoriar veículos Lembra, o órgão executivo de trânsito, o DETRAN, tem uma atribuição de vistoriar, mas aqui uma vistoria específica, tá? Atenção,
Isso cai em concurso. Ó. Vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos, né? Eu vejo muito quando tem aí aquelas carretas enormes, né? De 40, 50 metros aí que carregam turbinas, né? De hidrelétricas, guindastes, essas coisas gigantescas. Tem que pedir autorização para quem? Tem que pedir autorização aí para os órgãos rodoviários. Bacana? Meus amigos, essas aqui são atribuições dos órgãos rodoviários. E agora, professor? Claro, treino, vamos fazer alguns exercícios aí para a gente fixar o conteúdo, né? Vem comigo. Detran Maranhão 2018, FCC, cargo de assistente de trânsito, né? Considere, vem comigo, Conselho Nacional de Trânsito, ok. Juntas Administrativas de Recursos de Infrações, JARE, ok. Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, bacana. Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN, ok. Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT. E, finalmente, o item 7, Departamento de Estradas e Rodagens, o DER. Ou seja, esses 7 itens são todos os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Vamos para o comando da questão. São órgãos normativos e consultivos. Olha aí. Examinador, delimitor. O quê, né? Pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, o que constam apenas. Ou seja, dentro desses órgãos, nós temos diversos tipos de órgãos e nós queremos só os órgãos normativos e os consultivos, né? Vem comigo. Conselho Nacional de Trânsito positivo, ele é um órgão que normativo e consultivo, inclusive ele é o órgão normativo máximo, né? Juntas Administrativas de Recursos é um órgão que, esse aqui está errado, né? Ele é um quê? Ele é um órgão aí, julgador, né? Julgador das infrações e multas aí impostas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Departamento Nacional de Trânsito, é errado também. Por quê, professor? Porque o DETRAN, o DENATRAN, é um órgão executivo de trânsito, é um órgão executivo máximo de trânsito, né? Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN, esse sim, verdadeiro, né? Ele é um órgão que normativo e consultivo. Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, errado, também é um órgão executivo. Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, errado, porque ele é um órgão rodoviário. E o Departamento de Estradas e Rodagens também é um órgão rodoviário. Logo, nós temos o item 1 e o item 5, 4, aliás, correto. Gabarito, letra E. Olha aí, questão da LAC concurso. Cara, o aluno nosso não erra esse tipo de questão. Não erra. Então, gabarito, letra E. Letra E, de égua, de Eva aí. Bacana? Vamos lá. DPE, Defensoria Pública do Estado de Rondônia, 2017, Santos Gran Rio, cargo de motorista. Jorge comprou um carro azul em um leilão, devido ao preço, contudo, devido ao preço, a leilão, sempre baratinho, né? Contudo, gostaria de mudar a cor de seu carro novo para o amarelo. Então ele comprou um carro azul, ele quer mudar para amarelo, ok. Como Jorge mudará as características de fábrica do veículo, ele deverá solicitar uma autorização. E aí, professor? Aí o seguinte, cara, essa aqui é uma atribuição executiva, é uma execução, uma atribuição de responsabilidade de quem? Quem que faz a vistoria de veículos, né? Quem faz a vistoria de veículos é o departamento, é o DETRAN, né? São os órgãos executivos de trânsito estaduais estadual ou do DF, né? Então, essa aqui é uma função que executiva, não é isso? É trânsito, veículo, licenciamento, vistoria, é responsabilidade de quem? Alteração das características é de responsabilidade dos DETRANs, né? Vamos lá. Departamento Nacional de Infraestrutura, isso aqui é o quê? Isso aqui é um órgão rodoviário. Qual que é a atribuição? É o quê? Rodovia. É cuidar do quê? É cuidar da manutenção, fiscalização da rodovia, das rodovias, né? A rodovia, no caso do DENIT aqui, né? BRs, né? Vem comigo. Junta Administrativa de Recursos de Infrações, a JARE, né? A JARE tem o quê? É julgador, tá diferente, de recursos, né? Polícia Militar. Polícia Militar é um órgão de policiamento ostensivo de trânsito. Órgão Executivo Rodoviário de Trânsito, que é o Departamento Estadual, não é? Ou seja, quem que ele vai ter que recorrer? Ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado de Rondônia, o DETRAN Rondônia, né? RO, olha aí, DETRAN RO. Então, gabarito, letra E. Gabarito, letra E. Fácil também, né?
Ok. Finalizamos mais uma aula para vocês, uma aula curta, né? Mais importante, nós falamos sobre os órgãos rodoviários, sempre aquela mensagem para vocês. Vem comigo, olha que coisa interessante. Aquele que não tem confiança nos outros. Então, aquele cara que não confia em ninguém, não lhes pode ganhar a confiança. Tá? Então, aquele cara não confia em ninguém, então você não pode ganhar a confiança dele, você não confia nele também. Para você confiar alguém, você tem que baixar a guarda e confiar também, senão não existe confiança. Tá? Bacana, meus amigos. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para apresentar a nossa super proposta pedagógica para quem vai fazer o concurso do Detran Pará 2018-2019. Edital publicado, edital na praça, agora é hora de se preparar, agora é hora de ficar competitivo. E eu garanto para você que o nosso curso aqui da Lá Concurso é uma super preparação. Se você cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, você pode ter certeza absoluta que você, lá no dia da prova, você vai ficar muito competitivo. Nós temos aqui 2 cursos, né, para o concurso do Detran. O primeiro para o cargo de agente de fiscalização para o trânsito e o segundo para o agente de educação para o trânsito. Ambos os cursos, é isso mesmo, custa apenas 10 parcelas de R$ 25. É o menor e o melhor custo-benefício da internet. Pode ter certeza que um curso desse vai ser o seu um dos melhores investimentos da sua vida. Porque se você cumprir as nossas orientações do Personal Coach, você pode ter certeza que você vai ficar competitivo. O Personal Coach é o quê? É o estudo regime de metas. Então, todos os dias você vai ter uma meta de estudos e se você cumprir essa meta, se você tiver lá num quadro de medalhas, você tem uma referência para isso, você vai ficar competitivo. Professor, quantas turmas nós teremos? Nós já tivemos 2 turmas pré-edital para o Detran, temos uma turma pós-edital, a turma 1, pós-edital, está prevista a turma 2, pós-edital, e mais uma turma de reta final aí. Nós queremos atender a galera do Detran Pará, né? Professor, quando que é a prova? Dia 10/2. Dá para estudar? Com certeza, né? Professor, isso aqui é o quê? Isso aqui, esse vídeo que eu passei para vocês, são aulas demonstrativas que nós colocamos aí no YouTube, para que você aí avalie a qualidade do nosso curso. Mas, muito mais, o melhor, a cereja do bolo está dentro do site, pode ter certeza disso. Ah, professor, tem demonstração? Tem, né? Nós temos a possibilidade aí de você fazer um curso grátis de 7 dias na Lá Concurso, sem pagar nada para você conhecer a nossa metodologia. Para isso, você tem que seguir os seguintes passos. Primeiro, se inscrever no canal, né? Curtir a nossa página, dar uma curtidinha no nosso vídeo lá, clicar no link da descrição do vídeo e, finalmente, depois você vai ter que fazer um pequeno cadastro, claro, né? E utilizar o código aí Detran Pará, que você vai ter a possibilidade de fazer um curso grátis aqui na Lá Concursos. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês. Um forte abraço, fique...